Olá e bem-vindo a mais um episódio de Gramática do Slow Português with Maria. Hoje vou falar sobre 3 verbos muito usados no nosso dia a dia: gostar, começar e acabar. E para finalizar, ainda vais aprender uma expressão muito curiosa, a torto e a direito. Preparado? Comecemos com o verbo gostar, que usamos para expressar preferências ou gostos. Uma regra importante. Em português, gostar exige, tens mesmo de pôr a preposição de antes do objeto, antes do que se gosta. Por exemplo, eu gosto de música. A preposição de é fundamental aqui. Não podemos dizer simplesmente eu gosto música. Não, falta o de. Outro exemplo. Eles gostam de viajar. Lembra-te, gostamos de algo ou de alguém. E o que acontece quando usamos pronomes? Então, ela gosta de mim, eu gosto de ti e, por exemplo, nós gostamos dele. Por isso, a preposição continua presente, mas liga-se, conecta-se ao pronome. Nós gostamos de ele, fica nós gostamos dele. Ok, então, agora o verbo começar, que é usado quando falamos do início de uma ação ou evento. Então, tal como o verbo gostar, o verbo começar também exige ou pode exigir uma preposição, mas depende do contexto, porque podemos utilizar a preposição a ou a preposição por. Por exemplo, quando se inicia uma ação, eu comecei a estudar português. Então, a regra geral é que o verbo seguinte está no infinitivo. Eu comecei a estudar português. Ou ele começou a jogar futebol aos 6 anos. Ou eu comecei a beber café há pouco tempo. Ou, por exemplo, nós começamos a namorar há 2 meses. Então, a preposição a. Agora, também podemos utilizar a preposição por quando estamos a falar de uma sequência de ações. Por exemplo, ele começou por explicar as regras.
Neste caso, usamos por porque estamos a falar de uma sequência de ações. Ele começou por explicar algo e provavelmente vai continuar com outras ações. Ele começou por explicar as regras do jogo e depois jogámos todos juntos. Por exemplo, ou eu comecei pelo texto e depois fui fazer os exercícios. Ou em Portugal, começamos pela sopa e depois comemos o prato principal. Portanto, é importante estar atento ao contexto para saber que preposição usar. E o verbo acabar. O verbo acabar, tu sabes, de certeza, é usado para indicar o fim de uma ação. Então, este verbo vem frequentemente acompanhado de preposições. Normalmente de ou por, dependendo do contexto também. Então, se estamos a falar de algo que acabou de acontecer, usamos a preposição de. Em inglês, I just did something. I just started something. I just saw something, não é? Então, por exemplo, eu acabei de chegar a casa. Quer dizer que chegaste mesmo agora a casa. Usamos esta estrutura para ações que acabaram de acontecer. Por exemplo, queres um café? Ah, não, obrigada. Acabei de beber um café. Ou acabei de ter uma reunião com o meu chefe e não correu muito bem. Acabei de ter uma reunião com o meu chefe. E se falarmos de algo que se concluiu após alguma hesitação, usamos por. Por isso, se estiveste a pensar em ir ou não ir, fazer ou não fazer, dizer ou não dizer, houve uma hesitação da tua parte e dizes: acabei por aceitar o convite, por exemplo. Ou seja, houve uma decisão tomada depois de algum tempo ou depois de alguma dúvida. Por exemplo, acabei por ir à festa e até foi giro. Estava lá muita gente que eu conhecia. Por exemplo, acabei por não ter a reunião porque o meu chefe cancelou. Portanto, acabar de para algo que acabou de acontecer, acabar por quando falamos de algo que se decidiu no final. E agora, para terminar o nosso episódio, vamos aprender uma expressão portuguesa muito comum, que é a torto e a direito. Eu sei que é um bocadinho estranha esta expressão, a torto e a direito. Mas esta expressão é usada quando queremos dizer que algo foi
feito de forma desorganizada, sem critério ou em todas as direções. Podemos também usar de uma forma figurativa para descrever uma ação impulsiva ou descontrolada. Por exemplo, ele anda a gastar dinheiro a torto e a direito. Significa que ele anda a gastar dinheiro sem pensar, de forma descontrolada. Ele anda a gastar imenso dinheiro descontroladamente. Outro exemplo. A multidão estava a empurrar a torto e a direito. Significa que a multidão estava a empurrar de uma forma caótica em todas as direções, de uma forma descontrolada também. Sim, esta expressão pode ser aplicada a situações onde há uma grande quantidade de algo, mas sem ordem. Por exemplo, também pode ser utilizada em falei português a torto e a direito durante o jantar. Eu falei imenso português, não estive estressado, não tive julgamentos, não, eu falei a torto e a direito. Portanto, quando queres descrever algo caótico, desorganizado, feito sem critério, sem controlo, sem organização, a torto e a direito é a expressão certa. Espero que tenhas gostado deste episódio e não te esqueças de seguir o podcast e partilhar com os teus amigos que também estão a aprender português. Até à próxima!